infelizmente vi o lance agora, acho que não estava impedido, né? A gente não tem o recurso da TV, mas enfim. E aí, na segunda etapa, aí o Santos acabou saindo na frente, a gente empatou e teve aquele lance polêmico, onde o árbitro está discutindo com o Dorival, e aí na sequência o atleta do Santos bate a falta, e pega o nosso time ali, esperando ainda uma autorização da falta a ser batida. Aí o Vitória ainda teve chance de empatar, mas o jogo acabou virando 2-1. Na segunda etapa a gente voltou melhor do que o Santos, fizemos o 2-2, tivemos chance para virar a partida, e aí num lance onde em termos táticos houve um erro de virada de jogo, de posicionamento, enfim, erro defensivo, e aí a gente acabou levando o terceiro gol, quando todo mundo achava que o Vitória chegaria ao terceiro gol e chegaria a vitória também, né? Então foi um jogo cheio de alternativas, volto a dizer, um bom jogo de futebol, mas infelizmente a gente sai derrotado, sai revoltado em alguns aspectos de arbitragem, né? Mais uma vez o árbitro acabou sendo decisivo dentro da partida, e isso tem que ser falado, porque não é a primeira vez aqui dentro do Barradão. Se eu tiver que perder tempo falando de arbitragem, aí também já se excede a tudo aquilo que normalmente a gente quer fazer na vida, né? Eu não estou aqui para falar de arbitragem, mas mais uma vez eu tenho que falar que o árbitro acabou sendo decisivo no resultado da partida. Mancini, eu queria que você destacasse os dois lados, né? O ponto mais positivo, que você está gostando do time, e o ponto que mais lhe preocupa ainda, que está sendo negativo. O ponto que me deixa de cabelo em pé é o meu sistema defensivo. A gente não pode dar tantas chances assim a uma equipe de qualidade, que tem bons jogadores, que chega fácil à frente, que é um time que normalmente faz gols. Vi alguns lances já no vestiário, de lances onde eu tinha na cabeça que algum erro deveria ter ocasionado, ocorrido, e realmente aquilo que eu vi na beira do campo, eu também vi no vídeo. Então essa semana a gente tem que acertar rapidamente a nossa linha, ela não está sendo feita em sintonia, e isso tem dado a chance para que os meias e os atletas que vêm de trás do adversário apareçam eventualmente dentro da nossa área. E o ponto favorável, o ponto bom, é que o Vitória tem jogado bem, ofensivamente tem chutado bastante a gol, finalizado bem, então nós temos que tentar achar um equilíbrio. Eu não posso ter um time que joga bem como jogou hoje e que sai sem somar nenhum ponto ao menos, então esse desequilíbrio é que nós temos que acertar, entre o jogar bem e o não permitir que o adversário faça gols na gente. Bom, Mancini, você tem ajustado o time, tem chegado novos jogadores, está vendo, inclusive, esse momento, mas você fez 3 mudanças ali com volantes, né? Experimentou o Amaral, experimentou o Marcelo e hoje experimentou o Zé Wellison. Essa entrada do Zé Wellison teve um motivo especial dentro do seu esquema tático? Teve. Embora o Amaral ele tivesse febre durante a noite, ele foi vetado do jogo pelo departamento médico, ele não entraria jogando hoje, ele seria opção no banco. A minha opção pelo Zé Wellison era exatamente porque eu sabia que nós iríamos enfrentar uma equipe de jogadores técnicos, onde eu tinha que diminuir o espaço de marcação. O Zé Wellison é um atleta mais rápido do que o Amaral, então por isso a minha opção em cima dele. Nós aqui no Brasil ainda temos um pouquinho de dificuldade quando você mexe numa estrutura e mexe no atleta, porque nós temos na cabeça que fulano é titular e Beltrano é reserva. Então nós temos que entender que para algumas partidas o técnico às vezes monta uma estratégia em cima daquilo que você vê do adversário. Então a entrada do Zé Wellison ela já aconteceria em função disso, de ser um atleta mais rápido, que tem o arremate de fora da área, bateu uma bola bem a gol no primeiro tempo, até para que a gente tivesse o William mais atrás um pouco e o Zé Wellison chegando rapidamente, não só para finalizar a gol, mas diminuindo a marcação também no setor de meio campo do Santos. Mancini, fala um pouquinho da estreia do Sherman e também do Rodrigo, né? Na sua visão, o jogador ainda não entrou na sintonia que você pretende? O Rodrigo ainda está um pouquinho distante em função dessa mudança, né? Um atleta que vem de fora, que
Não é igual o Sherman Cárdenas, que já está mais adaptado, porque já jogou no Brasil, e tecnicamente tem uma diferença significativa entre os dois, né? Então o Rodrigo Ramalho teve até uma boa oportunidade, poderia ter feito o gol da vitória, né? O Vanderlei foi muito bem no lance, mas acho que ainda falta o encaixe melhor, a procura do espaço às vezes não é ideal. O Cárdenas não entrou muito bem no jogo, mostrou já no primeiro lance que teve que tem talento suficiente para entrar e para botar, de repente, Dagoberto, Chiesa, Vander, Marinho na cara do gol. Então faltava uma peça desse jeito. Eu fiquei muito contente com a atuação do Cárdenas. Espero que com o passar dos jogos ele vá ainda melhorando mais ainda e que o nosso time ofensivamente ganhe muito com essa opção. Mancini, você tocou no ponto de erros defensivos. Um deles seria a recomposição nas laterais, tanto dos atacantes de beirada e dos seus alas também. Como corrigir isso? Será que o 3-4-3 solucionaria? Depende do esquema, depende do adversário. Se eu tivesse utilizado hoje o terceiro zagueiro diante de um time que joga num sistema de 4-2, uma linha de 3 e um atacante ao menos, eu teria que empurrar um dos zagueiros à frente. Então fica muito fácil entender que contra uma equipe que joga com 2 atacantes, eu consigo encaixar uma linha de 3 zagueiros. Mas quando o adversário não tem 2 atacantes enfiados, não tem como eu utilizar esse sistema, porque eu vou perder um homem de meio campo. E este homem faz uma diferença brutal quando você tem que organizar o jogo na hora que você joga dentro de casa, principalmente dentro de casa. Sobre o ajuste no sistema defensivo, o que eu citei aqui é que há uma alternância entre os nossos zagueiros, e isso tem feito com que a minha linha de zaga fique muito atrás. E a orientação é exatamente o contrário, é para que a nossa linha jogue alta, assim como a linha do Santos jogou, e eu estou dizendo isso com muita convicção, porque eu estou na beira do campo vendo a linha do Santos jogar e depois vendo a minha jogar. Eu não posso, o futebol não cabe mais, e eu sei que tem muita gente ainda que analisa o futebol e diz que uma zaga tem que ter sobra. Isso não existe mais no futebol. Quem estiver pensando assim, que por favor se atualize, porque todas as equipes que jogam em alto nível jogam em linha, com a zaga adiantada, diminuir no campo de jogo adversário, e quando você não consegue fazer isso dentro de campo, o seu time acaba tendo que jogar em 60, 70 metros. E aí os erros parecem visíveis, porque quando o adversário pega a bola, ele tem espaço para desenvolver um ritmo de jogo muito interessante e muitas vezes mortal. Então, por isso é que nós temos que ter a consciência daquilo que está sendo visto, de que uma zaga que joga com a linha não muito adiantada sacrifica demais o meio-campo. Então, esse ajuste eu vou ter que fazer na equipe. Estou reconhecendo aqui e vou ter que fazer na equipe. Mancini, basicamente tudo já foi perguntado do jogo. A minha vai em cima de um contato que você teve a semana passada com o treinador da seleção brasileira, o Tite. Daria para você dizer para o torcedor do Vitória que foi o tema dessa conversa? O que é que Tite procurou saber de você com relação à Vitória? Olha, realmente aconteceu a conversa, assim como outras vezes aconteceu também. Eu não sei se muita gente sabe, mas eu e o Tite somos amigos de muito tempo. A gente jogou junto em 1985 no Guarani, 84, 85, 86, assim como o Dorival também fazia parte desse time. Então nós temos uma rede de relacionamento, uma amizade que faz com que eventualmente a gente converse. O Dorival dentro de campo agora, eu fui lá, bati um papo com ele, mas estive hoje de manhã também numa entrevista com ele. São 2 amigos que eu tenho no futebol, e óbvio que eu não vou abrir aquilo que foi falado, porque é de cunho muito mais pessoal, mas que houve esse contato, houve sim. Mancini, fala um pouquinho da próxima partida, sábado, 4 da tarde, contra o Figueirense. É um jogo que passou a ter uma cara diferente, né? O Figueirense está numa situação até mais difícil do que a nossa, então há necessidade do Vitória voltar a ganhar, mesmo que seja fora de casa. Hoje a gente não vê isso mais como um empecilho no futebol, porque todas as equipes que jogam fora de casa muitas vezes jogam com menos pressão e acabam desenvolvendo um jogo mais interessante.
o Vitória tem time para ir lá e fazer frente ao Figueirense, de voltar vitorioso, desde que se acerte, desde que pare de dar oportunidades ao adversário, desde que tenha um jogo muito consistente, porque vai ser exigido. O Figueirense, ele faz parte de um futebol do sul do país, onde há muita força física, onde há muito jogo aéreo, então nós temos que estar atento a tudo isso, fazer uma boa semana de trabalho, não achar porque nós somos derrotados hoje que está tudo errado, porque não está tudo errado, o Vitória tem jogado bem, é questão de você acertar um outro ponto que naturalmente a equipe vai voltar a vencer. Mancini, para esse jogo, você não tem o Dagoberto, mas tem a volta do Marinho, tem basicamente o time todo à disposição e tem uma semana cheia também para preparar. Ainda tem à disposição, salvo engano, também o Fernando Miguel, né? O Fernando já está liberado, na terça-feira deve estar integrando junto com os outros atletas aquilo que normalmente a gente faz. Essa semana que passou ele ainda ficou um pouquinho aquém, e nós também não estávamos aqui, porque nós tivemos 2 jogos em sequência fora, mas é um atleta que está retornando, já está liberado. O Marinho volta também, e é uma peça diferente da nossa equipe, porque é um atleta que consegue botar intensidade e velocidade, onde muitas vezes hoje a gente teve que tocar a bola e esperar o melhor momento, esperar a passagem do lateral como apoio. Ele acaba fazendo com que essa ligação seja mais rápida e que essa bola chegue mais fácil à frente. Então é um atleta que quando não joga a gente sente falta. Mas enfim, acho que diante de tudo isso que está sendo visto, dos equilíbrios nos jogos, eu sigo muito confiante naquilo que o Vitória pode fazer, não só diante do Figueirense, mas dentro da Série A. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este.